Comunhão entrevista o pastor e professor Tassos Licurgo. Professor Tassos é titular do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pesquisador visitante no Reasons to Believe, na Califórnia, Estados Unidos. Advogado, pós-doutor em Educação, pós-doutor em Apologética Cristã, escritor. Como pastor, fundou e dirige o Ministério Defesa da Fé, onde atua incessantemente pela defesa dos valores cristãos na atualidade. Boa tarde, pastor Tassos. Nós não vivemos mais no mundo da pós-verdade, nós vivemos quase no mundo do elogio à mentira, do elogio à inverdade. Então, o relativismo, tanto no que diz respeito à verdade, quanto no que diz respeito ao relativismo moral, tem infiltrado a cabeça dos jovens e da população de modo geral. Hoje em dia, o jovem acha que se ele acha bom, se ele deseja, se ele quer, ele pode ir adiante e fazer que está certo. Como se a base da moralidade deixasse de ser Deus e passasse a ser a própria pessoa. Do ponto de vista da teologia, essa é a proposta que foi feita à serpente, lá no jardim. Chegou para a serpente chegou e disse assim para o primeiro casal, disse que não bastava que eles fossem feitos à imagem e semelhança de Deus, eles poderiam ser como o próprio Deus, conhecedores do bem e do mal. O que isso queria dizer? Queria dizer que não bastava que eles fossem feitos à imagem e semelhança de Deus, mas a base da moralidade podia ser eles próprios. E, de fato, isso tem estado na base, no fundamento, no alicerce de todas essas ideologias anticristãs, a ideia de que a verdade absoluta não existe, de que o que é certo para todo mundo, a ideia do relativismo tem estado na base de todas essas ideologias que destroem a humanidade. A exemplo do antinatalismo, antipatriarcalismo, a exemplo do movimento político LGBTista, do negrismo, a exemplo do indigenismo e todas essas demais ideologias. A relação entre ciência e fé, esse ano, pastor, foi uma coisa, um tema bastante discutido, né? Eu vi, inclusive, nos podcasts do senhor conversando com muitas pessoas da ciência, e o senhor é um homem muito culto. Para o senhor, quais foram as principais coisas que aconteceram nesse âmbito de ciência para nós e quais são as lições que nós podemos tirar desse assunto no futuro? Olha, o cristianismo, se você for analisar bem do ponto de vista da história intelectual, ele é a única visão de mundo genuinamente ortodoxa. O que é ser ortodoxo? Orto é reto, doxo é opinião. Então, o cristianismo é a única visão de mundo que busca, de fato, a opinião reta. É por isso que há tanto debate dentro do cristianismo sobre a interpretação correta de uma passagem, sobre a interpretação correta de um posicionamento. Esses debates incessantes se dão porque a visão de mundo cristã, ela abraça e comporta a ideia de que devemos buscar a opinião reta. E no que diz respeito à fé e à ciência, a fé e a razão não poderia ser diferente do ponto de vista do cristianismo, porque o cristianismo, ele diz que Deus, ele se revela não unicamente pela Bíblia, mas também se revela pelas coisas criadas. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, diz que pelas coisas criadas nós temos acesso a algumas características de Deus. E o estudo das coisas criadas, que é o universo tudo e mais que existe, se chama ciência. Então não há de se falar que, do ponto de vista principiológico, assim, necessário, a ciência é incompatível com a fé. Ao contrário, a ciência, ela anda lado a lado com a fé. Agora, você pode fazer a ciência de forma errada, assim como você pode fazer teologia de forma errada. Mas ciência e teologia feitas ambas de forma correta são absolutamente compatíveis. E muitas pessoas têm entendido isso, que o cristianismo é compatível com a razão, é compatível com a fé. Tem até um mandamento na Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, que diz que nós devemos pensar a nossa fé. A primeira de Pedro 3,15 diz assim: santifique o Senhor o seu coração, esteja sempre preparado para apresentar tudo aquilo que vos pedir, a razão da esperança que é em vós. Então, devemos estar preparados, e há um mandamento bíblico para isso, para que saibamos a razão da nossa fé, a razão da esperança que é em nós. Então, razão e fé, ciência e fé
no cristianismo devem andar juntas. E sempre fizeram isso, o cristianismo genuíno. Historicamente, é por isso que as maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas de discípulos cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, para citar alguns exemplos, foram criados como escolas de discípulos cristãos. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. A ciência moderna só aparece de maneira relevante em países de matriz cristã. Não há ciência moderna aparecendo senão em países de matriz cristã. Nós, quando vamos estudar as leis da física, da química, nós estudamos leis de pessoas que nasceram em países de matriz cristã. Então, há uma compatibilidade total e a humanidade tem entendido isso. O cristianismo não só é responsável pelo avanço da maior, melhor e mais importante civilização já construída na história da humanidade, que é a civilização ocidental, mas é também responsável pelo avanço da ciência. Como é que o senhor avalia as transformações nos costumes sociais de 2024? Há sinais de avanço? Estamos vivendo retrocesso na perspectiva de valor cristão? Como é que o senhor avalia costumes sociais em 2024? O mundo está numa tendência terrível de atacar a verdade, como eu havia dito. Para o cristianismo, a verdade tem um valor muito grande. O próprio Jesus de Nazaré, isso está no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante que ele diz vem ao Pai, ele não diz vai, porque ele e o Pai são um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós lemos isso no original, que é em grego, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego. Então, quando nós lemos isso em grego, Jesus dizendo, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdade. Inclusive, em grego, o termo utilizado é aletheia, que é o termo que a civilização grega utilizava por séculos. Quando ele diz isso, ele dá uma mensagem muito importante para o cristão. Ele diz que a verdade é mais do que uma ideia, é mais do que um conceito. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Então, isso quer dizer que o cristão, ele se relaciona com a verdade. Não tem como você crescer em relacionamento com a ideia, com o conceito, mas você tem como crescer em relacionamento com a pessoa. Então, você veja o quão importante é a verdade na cosmovisão cristã. E o que acontece hoje em dia é um ataque feroz à verdade. Até mesmo dentro de certas igrejas com relativizações, com ideias como mentira santa, ou Deus não vai se importar com isso, é muito pequeno, ou essas frases que relativizam a verdade são, na realidade, atentatórias à própria pessoa de Jesus Cristo. Então, é isso que tem que ser retomado. O que tem que acontecer ultimamente é a ideia de que a verdade é desimportante. O que importa é a narrativa. O que importa é o que se fala. Existe um descolamento da realidade. Há propostas hoje que são propostas absolutamente descoladas da realidade. Propostas que não têm nenhum vínculo com a realidade, mas as pessoas são obrigadas a aceitarem, porque a narrativa impõe. Então, este é o grande mal da civilização. A ideia do comunismo é uma ideia dessa. Você veja que não funciona em nenhum lugar, não dá certo em nenhum lugar, nunca funcionou, mas a narrativa propõe que aquilo seja bom. A ideia, por exemplo, de que a pessoa pode ser outra totalmente diferente de si, é outra proposta dessa. A pessoa tem que aceitar quando a realidade não permite. Então, nós temos que voltar em relação à realidade, à verdade. E isto é o que tem sido abalado na contemporaneidade e nos últimos anos, em especial no último ano, nós temos visto isso. Olha, o que acontece no Brasil em 10 anos, em termos de relativização da verdade, só acontece em outros países, pelo menos em 50 anos. O Brasil é o número 1 nessa capacidade de abandonar a relação com a verdade e tantas coisas mais. Por que isso acredita que isso aconteça? Por que você acredita que isso aconteça específico no Brasil? Porque aqui eu vejo que não só esse movimento, mas outros movimentos também aqui no Brasil, eles vão dizer, o que o pessoal brinca às vezes, né, vai de 0 a 100 muito rápido, né?
Por que você acredita que isso aconteça no Brasil? O que tem na natureza do brasileiro que faz com que isso acelere e mude tão rápido? Existem dois movimentos principais de descristianização do Ocidente. Existe o terceiro, que é o globalismo, que é globalismo financista, que é muito importante, mas os dois primeiros são o Islã e o comunismo ideológico. Veja que o Islã ele não consegue se propagar no Brasil, e pouca gente diz isso, mas a razão por que ele não consegue se propagar no Brasil é graças às igrejas pentecostais e neopentecostais das periferias. Você vai para qualquer periferia do Brasil, você vai ver uma igreja pentecostal e não pentecostal lá, elas chegam. Os pentecostais e neopentecostais são cristãos que conseguem consertar o avião voando. Eles vão e ocupam os espaços. Então isso impossibilitou o avanço do Islã. Isso o que não aconteceu na Europa, por exemplo. Eu, quando jovem, eu ia muito à Suécia, como morava na Noruega, ia muito à Suécia, e a Suécia é o melhor país do mundo para se morar. Hoje em dia, o grau de estupro e de todas as coisas que acontecem lá é enorme e a vinculação é com um processo migratório. O Brasil, por outro lado, foi fortemente atacado pela essa ideologia do comunismo ideológico, pelo marxismo ideológico, pela guerra cultural. E a base de atuação dessas ideologias do comunismo ideológico é exatamente o ataque à verdade. Então, o Brasil, por ser muito relevante na questão do cristianismo, nesta parte do mundo, na América do Sul, o Brasil, mais de 50% da América do Sul está no Brasil, o país mais forte da América do Sul. Então, foi fortemente atacado no processo de descristianização, e a investida que se dá aqui é exatamente por meio dessas tentativas de imposição de ideologias anticristãs que são braços do comunismo ideológico. Então, por isso que aqui é um foco de ataque tão grande assim. O Canadá tem sofrido isso também em grande escala, embora tenha sido também afetado grandemente pelo aspecto migratório. Outra dificuldade ou qualidade do caso do Brasil que meio que torna imune, né, essa questão que nós somos um povo por formação muito tolerante, muito pacífico. Tanto é assim que nós somos formados pela miscigenação. Eu, quando era criança, eu via na escola, nós somos um povo mestiço. Hoje em dia, não se quer mais dizer isso. O comunismo ideológico quer tirar a ideia de miscigenação, de mestiçagem. Por quê? Porque isso demonstra que nós somos tolerantes. Nós temos uma resposta, uma solução à tensão racial. E isso também é algo muito diferente no Brasil. Essa tolerância nossa faz com que certas coisas propaguem. Só em relação à mestiçagem, só para falar um pouco, nós tivemos um presidente negro no Brasil quase 100 anos antes de Obama. Foi Nilo Peçanha, em 1910. Ninguém fala isso. Nem se fala. Pelé é chamado... Hã? Pelé é chamado... Como é que a senhora falou? Pô, quase 100 anos antes de Obama. Nem se fala nisso. Pois é, não se fala. Nilo Peçanha, presidente negro no Brasil, em 1910. Pelé é chamado de Rei Pelé. O patrão da literatura nacional é Machado de Assis, considerado negro. A Igreja Católica faz várias representações de Maria. Maria era branca, né? Faz várias representações. Maria Auxiliadora, Maria da Conceição, Maria isso, aquilo. Aí tem uma que é negra, Maria Aparecida. E essa aí, a negra, é a padroeira nacional. Então, se não há racismo estrutural no Brasil, nós solucionamos esse problema. Quando eu digo que não há racismo estrutural no Brasil, não estou dizendo que não possa haver racistas. É possível que há racistas, como assassinos, estupradores, pedófilos, há pessoas horríveis. Mas o racismo como caracterizador do modo de ser do Brasil não tem. Então, essa tolerância que desemboca nessa história maravilhosa que nós temos de aceitar o diferente, de incorporar o diferente, tem feito também com que essas propostas que são aparentemente de tolerância encontrem um ambiente propício para se desenvolver. Gramsci, o pensador que estava preso sob o regime de Mussolini, e na prisão ele escreveu Cartas do Cárcere, ele propõe
exatamente isso. Nós devemos entregar um veneno, mas com um rótulo bonito. Então, esse rótulo bonito é o rótulo da tolerância. Aqui no Brasil, encontra um ambiente propício para se desenvolver, quando, na realidade, essas ideologias são extremamente intolerantes. Vou pegar, por exemplo, o movimento político LGBTista, que é o movimento político mais poderoso do Brasil, que se diz defensor dos homossexuais, que na realidade não é nada disso. Quando você tem um homossexual que é contrário a este movimento político, ele é fortemente atacado. Eu cito um exemplo aqui do hoje já falecido, o então deputado federal, o senhor Clodovil Hernandes, notadamente homossexual, mas fortemente atacado por esse movimento político, porque simplesmente porque era diferente. Então você veja que há movimentos políticos de descristianização, anticristãos, que atacam a diferença, querem colocar as pessoas em categorias como se insetos fossem, querem tratar as pessoas como insetos, colocá-las em categorias para dominar sobre elas. É uma verdadeira senzala ideológica que está sendo proposta nas mais diversas áreas e as pessoas não têm noção disso no Brasil. E engolem esse produto porque tem um rótulo bonito, mas o veneno é perverso. Ano após ano, a família tem sido desafiada pelas mudanças culturais e pelas mudanças políticas que a gente já conversou, né? Na sua visão, quais são as maiores ameaças e as maiores oportunidades para a preservação dos valores bíblicos na vida familiar hoje? A família bem estruturada, a família do tipo bíblica, é a instituição mais importante já da face da Terra, da história da humanidade, no quesito de propagação da humanidade. A propagação da humanidade se dá somente na união do homem com a mulher, com os seus filhos. E isso se dá de maneira mais estável exatamente na família. E essa unidade, essa instituição tem sido fortemente atacada por vários vieses. Um primeiro viés de ataque à família é a proposta antinatalista. A proposta de que você não deve ter filhos. E se tiver, pelo menos tenha um filho. E as mulheres são ensinadas de maneira errônea que a melhor idade para ter filho é depois dos 40 anos, quando na realidade não é depois dos 40 anos. A pessoa pode ter filho com 40 anos, não tem problema nenhum, mas não é a melhor idade. Nunca vai ser. E é isso que tem sido proposto. O antinatalismo é brutal. Tem casais hoje cristãos, por exemplo, que não têm filho, vão criar um cachorro como se filho fosse. Então, o antinatalismo tem atacado ferozmente a família. A pessoa tem uma ideia, hoje nós temos no Brasil uma média de filho por mulher de 1,65. Você pega aí, poucos anos atrás, você tinha 2 filhos por mulher, você pega nos anos 2000, 4 filhos, nos anos 80, 6 filhos por mulher. Então, essa é uma queda abrupta de quantidade de filhos por mulher, o que faz um decréscimo da população preocupante. Se não houver uma taxa de natalidade acima de 2,1 por casal, há um decréscimo da população. Então, veja que a família é atacada pelo antinatalismo, a família é atacada pela proposta de que os homens não sejam fortes. Você tem hoje homens cada vez mais frágeis, fragilizados, incapazes de assumir a liderança, capazes de assumir os obstáculos, e propõe-se uma ideia falsa de que há masculinidade tóxica. Não existe masculinidade tóxica. Um homem batendo uma mulher é crime, não é excesso de masculinidade. Excesso de masculinidade é excesso de proteção, provisão, liderança. Então mudam-se os conceitos no âmbito da narrativa para afetar a realidade. Quando você diz que há masculinidade tóxica, você está dizendo que masculinidade, em qualquer grau, tende a algo ruim, quando na realidade é o contrário. Então nós temos homens hoje frágeis, homens que não entendem que a vida é dura e é preciso lutar pela vida, lutar pela família, proteger a sociedade, proteger a pátria. Então é outro ataque feroz à família, essa ideia dos homens estarem desmasculinizados. Isso desde a criança, viu? Hoje você tem essas disciplinas de gestão socioemocional que são dadas nas escolas. Eu fui ver o material de um desses grupos de gestão socioemocional e eles tinham uma vinculação lá com um grupo chamado MEMO. MEMO é homem ao contrário. Para as crianças, desde a mais tenra idade, aprenderem ou terem a ideia de que masculinidade
é um item menino hoje pedindo desculpas às coleguinhas na sala de aula por serem homens. É um ataque feroz. O outro ataque feroz à família é a ideia de que os filhos não precisam ser educados, disciplinados. Pega hoje crianças hoje com 2, 3 anos de idade absolutamente tresloucadas simplesmente pelo fato de que buscam limites nos pais e os pais não são capazes de oferecer limites para as crianças. Não impõe. E limite para a criança é segurança para a criança. A criança quer se sentir segura. E por isso que ela testa os limites, para saber, não, realmente eu estou sendo cuidada. Eu tenho alguém aqui que está por mim. E os pais não têm mais limites, então destrói-se a família. A família está em crise. E as igrejas têm que recuperar isso. As igrejas hoje estão acovardadas, não dizem o óbvio, que nós temos que dizer o óbvio. Dizer o óbvio, não é? Que a união no casamento do homem com a mulher é essencial para a propagação da humanidade, é essencial para levar, inclusive, adiante os valores que foram aprovados no teste do tempo. A relação mais bem-sucedida e mais propícia para que nós passemos adiante no curso do tempo, os valores que foram aprovados no curso do tempo, é a família. Porque existe oportunidade melhor de você ensinar algo a alguém do que você sendo pai de alguém. O seu filho é aquela pessoa que está na situação mais adequada para que você possa ensinar valores a ela. Não existe nenhuma outra relação na face da Terra que isso seja tão fácil de se fazer ou tão perto como é a relação da paternidade ou maternidade. E hoje em dia a família está sendo totalmente abalada. É bem. Pastor, professor, né? Nós temos questões aí na pauta como inteligência artificial, as mudanças climáticas, os debates sobre identidade, que eles realmente marcaram e foram em destaque em 2024, né? Que papel o senhor vê que a igreja pode desempenhar para formar opinião e propor soluções nesses assuntos? Eu lembro que ontem eu estava fazendo uma matéria, lendo uma matéria sobre inteligência artificial e como ela tem sido usada de maneira inadequada, por exemplo, para enganar crianças, né? Então, nós temos uma coisa que deveria ser usada, poderia, né, ser usada completamente para o bem da humanidade, sendo usada de maneira pervertida, né? Como é que o senhor vê essas situações, vê esses assuntos? Primeiramente, tem que se deixar claro que o avanço da tecnologia ele é irreversível. A inteligência artificial, não há nada que o Estado possa fazer para impossibilitar o avanço da inteligência artificial. O que tem que avançar é o uso adequado desta ferramenta. Assim como uma faca, por exemplo, aqui no Nordeste você tem uma peixeira, né? A peixeira serve para várias coisas, algumas das quais são boas e algumas das quais são horríveis. Uma peixeira serve, por exemplo, para descascar uma fruta, mas serve também para matar uma outra pessoa. Então você vai fazer o que com a peixeira? A mesma coisa a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é algo que veio para ficar. Agora nós temos que saber utilizar de forma ética e que não destrua a chamada inteligência natural. Porque o que há hoje em dia é um problema grande, né? Olha, a média de QI no Brasil é 83. Isso é preocupante. Para você ter uma ideia, quem tem o QI 100, tem uma boa e uma má notícia para quem tem o QI 100, né? A boa notícia é que ele é mais inteligente que metade da população. E a má é que ele é mais burro do que a outra metade. Então o QI 100 já é um QI médio. E o 83 é preocupante, porque se o QI médio do brasileiro cair 10 pontos, nós estaremos falando de uma população de deficientes intelectuais. Então, no momento em que as ferramentas substituem o aprendizado, e esse aprendizado tem sido jogado de lado, jogado fora, no caso das crianças, por métodos que não ensinam a criança a ler, nós temos aí uma substituição que leva ao emburrecimento e destruição de uma geração. Esse é o grande problema. Nós não podemos ser contra a inteligência artificial, mas nós temos que ser a favor da inteligência natural também. As crianças têm que aprender a ler, têm que aprender a falar. Porque hoje em dia o que se pretende é desenvolver métodos de ensino que não ensinam a criança a ler.
Para a senhora ter uma ideia, nós temos hoje a impressionante instituição da escola que não serve para ensinar ninguém a ler. Uma criança com 6 anos de idade, antigamente, ela conseguia ler 60 palavras por minuto e fazer conta simples de matemática. Uma criança hoje não sabe nem o que é tabuada. Uma criança, olha, mais de 50% das crianças com 8 anos de idade do Brasil não conseguem ler 60 palavras por minuto. Hoje tem crianças com 10 anos, 11 anos que não sabem ler. E as pessoas não entendem que esse método falido do construtivismo, influenciado sim por Paulo Freire e por John Dewey, que influencia a Unesco, é um método que tem por fim criar analfabetos. O método fônico do Beabá, Beebé, Beibi, Beobó, Beobu, o método do Beabá foi abandonado. Então, se de um lado nós temos uma inteligência artificial que faz coisas incríveis, do outro lado nós temos a promoção da destruição da inteligência natural. Esse é o problema, destruir a inteligência natural. Nós temos que desenvolver, abandone-se esse método construtivista que não presta, não funciona. Você veja que o comunismo é tão incrível que ele não está preocupado com a realidade. Eles gostam do método porque acham o método bonito, mas o resultado que o método oferece, a entrega do método é pífia, frívola, fútil, crianças analfabetas. Isso não é suficiente para que eles abandonem esse método. Pelo contrário, os pais hoje, em vez de entender que o método não presta, então, aí na entrevista, aí, se for escrever isso aí, diga para os pais comprarem a cartilha do Beabá, porque senão os filhos não vão aprender a ler. Então, em vez de entender que o método ou também, escola... Ou também faça o Beabá com as crianças, né, pastor? Professor, né? Faça com eles. Isso. Aí, em vez de fazer isso, os pais hoje estão desesperados pelo quê? Para essa equação fechar. No diagnóstico para o filho. Dislexia, desortografia, descalculia, dislalia, TDAH. É um número enorme de crianças agora com esses problemas. Eu mesmo, se eu for abrir o CID lá, vou achar uns 5 ou 6 problemas que eu tenho. A psiquiatrização do mundo. Psiquiatrizaram o mundo sem entender que o problema está no método. Porque aqui a gente não vai ter tempo de falar, mas você veja, quando você ataca a linguagem, você ataca a inteligência. Uma criança que não sabe, não domina a linguagem, ela não conseguirá pensar adequadamente, porque o pensamento está circunscrito na linguagem. Nós não pensamos senão linguisticamente. Então, se a criança não aprende a linguagem, ela não pensa. É um analfabeto funcional, alguém com QI extremamente comprometido. A linguagem tem sido atacada, né, senhor ativista? Aliás, um dos grandes problemas da contemporaneidade é o ataque feroz à linguagem. Hoje em dia, as palavras estão até desvaídas de significado. Você não sabe o que é verdade, não sabe o que é normal, não sabe nem o que é mulher. Peça hoje em dia para alguém definir o que é uma mulher. A pessoa vai ter dificuldade. Porque alguém que não é mulher se diz que é mulher e nós temos que aceitar quem não é mulher dizendo que é mulher. Então, o que é isso que está se dizendo mulher? Quando o problema para a sociedade disso é linguístico e, portanto, do pensamento. Se não há mais vinculação com a realidade, se tudo é linguístico e a linguagem é imposta pelo Estado, nós estamos sendo dominados em nosso pensamento. Nunca houve na história da humanidade um esforço estatal de propor uma linguagem específica. Houve tentativas no nazismo, houve tentativas de fazer isso. Quando se diz que a língua é viva, é porque ela se desenvolve naturalmente, não por imposição estatal. Hoje em dia impõe-se. Tem até palavra que não tem significado. A sigla do LGBTQ, esse Q, queer. E queer significa o quê? Ninguém sabe. É uma palavra que, por definição, é indefinível. Eu falo uma coisa que o outro define, é isso? Como é que nós podemos conviver com palavras esvaídas de semântica? Então, se nós abrimos mão da nossa autonomia linguística, nós estamos abrindo mão da nossa autonomia de pensamento. E, portanto, o que eu quero dizer com essa resposta? Que, embora a inteligência artificial seja uma ferramenta que possa ser usada por mal, isso acontece com todas as ferramentas, a começar com o exemplo da peixeira que eu dei.
E o problema principal hoje é a inteligência natural, que tem sido absolutamente acabada e torna as pessoas, inclusive, incapazes de se defenderem do mau uso da inteligência artificial. Professor, então, o que esperar de 2025, diante de tudo que a gente conversou e, né, que nós falamos muito mais do que 2024, nós fizemos um panorama muito maior aqui. O que esperar de 2025? O que nós temos que esperar é o posicionamento da igreja, o posicionamento da família. Nós temos que entender que a saída não está na política, está na igreja do Senhor. A igreja tem de entender que é exército de Cristo, que o corpo de Cristo que está aqui com uma missão. Nós, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós não somos imediatamente arrebatados, mas continuamos aqui na terra porque Deus tem uma missão para nós. E é um privilégio ter uma missão cujo cabeça é uma mente infinita. Deus, com a mente infinita, nos chama a nós, mentes finitas, para que nós nos envolvamos numa missão. E qual é a missão? Pregar a palavra do arrependimento, pregar a palavra da salvação, pregar a palavra da verdade. Pregar a palavra da verdade no mundo que se regozija na mentira. Pregar a palavra da esperança no mundo que zigue-zagueia na desesperança. Nós somos chamados a isso. Então, o que eu espero genuinamente é esse despertar-se da igreja de Deus, da igreja de Cristo, para que possamos levar adiante a mensagem do arrependimento, a mensagem da verdade, a mensagem da esperança. Jamais queiramos ser como o sol, que tem luz própria, mas somos chamados para que sejamos como a lua que reflete a luz do sol, que é Cristo Jesus. É isso que eu espero do futuro e que tudo comece em 2025. Obrigada, Tassos. Obrigada mesmo. Um abençoado 2025 para você, que a gente consiga se falar mais vezes e conversar sobre muitos outros assuntos, e inclusive que você possa ser sal e luz por onde quer que você vá. Obrigada. Da mesma forma, Deus abençoe poderosamente a sua vida, da Elisângela e do irmão aí. Como é o nome do irmão? O nome Apolinário. Da Elisângela, do Apolinário e todos os mais que fazem parte da produção. Deus abençoe poderosamente e podem contar comigo. Gostou do nosso bate-papo com o professor Tassos? Então curta e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Siga a gente nas redes sociais e visite o nosso site.